Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olha, não se assuste, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o... Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários os lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-á uns aos outros, e outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Pode se assentar. Esse sermão profético de Jesus é chamado de a profecia do Monte das Oliveiras. Ele se encontra nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, também chamado de pequeno Apocalipse, porque ele traz um anúncio do princípio, do passado, do presente e do futuro. Nesse escopo, inclui-se a descrição de Jesus sobre o fim dos tempos. E os sinais, eles comprovam o cumprimento das sagradas escrituras. Porque o maior desafio dos teólogos qual é? É descobrir exatamente o tempo em que essa profecia ela vai se cumprir. Só que nem os anjos de Deus sabem quando esse tempo vai acontecer o fim. Mas os sinais ficaram registrados para que os discípulos estejam atentos, para que nós não durmam, porque muitos estão dormindo. Ouve o barulho, ouve os noticiários, só que ele tem um manual, ele tem um livro que o conduz à vida eterna, e ele às vezes lê, mas ele pensa que é um livro comum, mas isso aqui não é um livro comum. Esse aqui é o livro da vida eterna. Para esse livro ser chegado até nós, foi igual o hino que as irmãs cantaram. Muito sangue foi derramado. Enquanto matava um, Deus levantava 10. Matava 10, Deus levantava 100. Para que continuasse o evangelho a ser levado. E como os teólogos, eles quebram a cabeça, é considerável e relevante que nessa passagem está tratando da segunda vinda de Cristo. E os discípulos, eles estavam admirados com a construção gigantesca daquela época, aqueles muros grandes, de joias preciosas, vamos falar assim, coisa rara, tão bela que era. Os discípulos, eles estavam muito preocupados com o templo, com a igreja. Mas o Senhor tinha um tratar com os discípulos.
Quando Jesus estava saindo do templo, Jesus chamou os discípulos para o monte. Estando ali sentado, chegou para ele os discípulos e falaram: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Todos os sinais que nós estamos vendo hoje, nós estamos certos de que o Evangelho, ele está sendo pregado, e muitos já foram alcançados por esse Evangelho. É raro você encontrar uma pessoa que não ouviu o Evangelho. Alguém aqui pode dizer ou falar que tem alguém ainda que não ouviu esse Evangelho? O planeta Terra, ele é muito grande, mas além do Evangelho ser pregado, não é apenas uma vez. O Senhor, ele quer perseverança dos seus servos em pregar o Evangelho, porque o pecador, ele é teimoso. Quantas vezes a gente ouviu o Evangelho e não aceitou naquele momento, e parecia que nada aconteceu, mas a palavra, ela não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz e produz uma mudança em você, porque ela dá fruto. E Deus vai continuar chamando o pecador ao arrependimento, porque esse cumprimento do fim dos tempos, ele está acontecendo de fato e de verdade. A mídia mostra que Jesus está voltando, eles negam a volta de Cristo. Eles atribuem essas pragas, essas pestes, essas mortes, essas tragédias, esse esfriamento de amor, essas calamidades, as destruições nos casamentos, as famílias sendo destruídas, esses temores de terras, eles atribuem essas coisas a quem? Atribuem às autoridades. Eles não falam que está escrito na Bíblia. A importância do Evangelho ser pregado. E Jesus falou para ele: olha, acautelai-vos, que ninguém te engane. Jesus estava falando para quem? Não era para os descrentes. Jesus estava falando para os discípulos. Quantos discípulos já foram enganados? Porque a quem você tem ouvido? A Deus ou ao diabo? Não tem outro não. Ou é Deus que fala com você, ou é Deus ou é o diabo que fala com você. Você precisa discernir o que vem de Deus e o que vem do maligno, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele entende quando Deus fala. E os discípulos estavam sendo enganados, e Jesus falou: olha, vamos aqui, eu quero conversar com vocês. E chamou ele para o monte, e começou a dizer: olha, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Você não pode ser enganado. Tem igrejas que pregam engano. A importância de nós estar numa igreja que prega o Evangelho. Tem a escola dominical nos domingos, que traz um ensinamento glorioso. É uma feijoada logo cedo, muito forte. Às vezes você acorda meio com preguiça, é o único dia seu de descanso. Mas na escola dominical, você recebe palavra. É palavra em cima, é 1h30 só de palavra. E se você tem dúvidas, tem pessoas que são usadas por Deus, o pastor Natanael, o nosso pastor, nossos irmãos, traz esclarecimento acerca da Bíblia, para nós não sermos enganados, porque são muitas as vozes que nós ouvimos, mas só uma voz, que é a voz do Espírito, que traz a luz da Bíblia. E Jesus continuou falando: olha, vocês vão ouvir
rumores de guerra. E mais uma, não se assuste. E ele continua, olha, nação contra nação, reino contra reino. E Jesus falou, olha, mas todas essas coisas são princípios de dores. O que eu quero falar para você através do Espírito de Deus? Não se assuste com o que estamos vivendo. Esteja seguro e convicto e abraçado no Senhor. Não ceda a sua fé e a sua confiança em Deus. Não permita que essa pandemia que está aí às portas, porque é um vírus real, que isso venha trazer temor e medo dentro de você. Tem pessoas que estão depressivas, está com medo. Tem pessoas que estão amedrontadas, que estão assustadas. E Jesus fala, não se assuste. É o princípio de dores. Coisas piores virão. Não estou sendo pessimista. É bíblico. E você precisa saber o que Deus falou e continua falando. Tem pessoas que parou de vir para a igreja. Jovens que não tem nenhum problema de saúde. Você acha que eu vou me trancar dentro de casa? O vírus vai me atacar? Se Deus permitir. Se Deus não permitir, não toca na sua vida. Não tem praga, não tem peste, não tem maldição, não tem autoridade que venha me prender dentro da minha casa, porque eu sou livre. Eu sou livre não pelo homem, eu sou livre por Cristo. E aqueles que são livres por Cristo, vivem convicto, vivem destemido, sem medo do que está por vir. Coisas piores virão, diz a Bíblia. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Não se escandalize quando algum pastor, algum cooperador, algum membro, algum líder, alguma autoridade escandalizar o Evangelho. Pare de olhar para o homem. Paulo falou, seja meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então olhe para Cristo, caminhe com Cristo, viva com Cristo. Que Cristo seja o centro da sua vida. Priorize isso na sua vida. Porque surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Muitas heresias estão surgindo nesse tempo. No tempo passado, nos tempos atuais, e por vir piores virão ainda. E o mais forte de tudo, Jesus falando para os discípulos, no versículo 12: e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Eu quero te fazer uma pergunta, mas não me responda. Pense consigo mesmo. Você tem buscado a Deus com intensidade? Você tem dedicado sua vida a Deus? Ou você está pensando que para entrar no reino de Deus é ter um dia da semana ou 2 dias você vir para a igreja e eu estou com o meu lugar lá no céu garantido? Não. O reino de Deus, Deus requer mais de você. O pecado tem se multiplicado? Tem. O amor tem esfriado? Tem. Jesus estava tratando com os discípulos, nem era com os descrentes. É como Deus está tratando com você e comigo hoje. Essa mensagem ela tem um alvo aqui hoje. Deus está falando com você. Se examine. Você tem buscado a Deus com intensidade, com alegria, com gozo, com fervor, com todas as suas forças. Você tem 24 horas no dia.
Você sai para trabalhar, esquece de fazer uma oração. Tem o seu horário de almoço, 1 hora no trabalho. Vou colocar para o trabalhador, aqueles que não estão trabalhando atualmente, tem mais tempo ainda. Durante pelo menos o dia, 24 horas, 10 minutos eu vou te dar. Você dobrar o seu joelho, rasgar o seu coração, o seu dia vai ser diferente. O Espírito de Deus está falando, tem pessoas aqui que não oram nem 10 minutos por dia. 10 minutos de 24 horas. A gente não está fazendo nada em prol do reino de Deus. Além do amor ter esfriado em nós, como podemos jogar esse amor contagiante para outros, lançar fogo naquele que está morto espiritualmente, para acender e levantar o amor de Deus na vida dele, contagiar aqueles que estão sem esperança e mostrar a razão de sermos cristãos, mostrar para eles que nós temos um Deus, temos uma pátria eterna, porque Jesus disse, eu vou preparar o lugar. Deus preparou um lugar para você. E quando eu for preparar, eu vou voltar e te levar para mim mesmo. A Bíblia fala que é uma cidade de ouro e cristal. Não vai haver pandemia, não vai haver choro, não vai haver morte, não vai haver briga, não vai haver confusão, não vai haver fadiga, não vai haver cansaço, tristeza, não vai haver o inferno para nos perturbar. Mas enquanto estivermos aqui, temos que pelejar pela nossa salvação. Mas aquele que perseverar, quantos aqui vai perseverar? Erga sua mão para o céu, mas não só levante e diga, eu vou, Senhor, eu vou abrir mão, meu Pai, de tudo que esse mundo nojento me oferece, esses prazeres mundanos, porque não é bebida, não é cigarro, não é droga, não é prazer, não é mulher, não é dinheiro, não é casa, não é carro, nada nesse mundo vai te preencher, vai trazer essa paz de espírito que te preenche, que te completa, que te faz ser diferente. Receba essa palavra no seu coração, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, e então virá o fim. Eu volto a te falar, o que você tem feito para não ir para o inferno? Fique com essa mensagem no seu coração, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.